De terça começando. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. E hoje começando do jeito que eu gosto, com tecnologia. Hoje a gente tem fornecedores, gênios da tecnologia aqui para falar com a gente. Hoje eu tenho dois convidados sensacionais aqui para a gente falar de ferramentas de tecnologia, como fidelizar clientes nos serviços jurídicos. E eu estou muito feliz em ter os meus convidados, e eles já estão chegando, já entraram. Então, sejam bem-vindos, eu já vou recebê-los, tá? Vamos lá, uma solicitação eu já tenho. Aqui. Pessoal, vão convidando ali no aviãozinho qualquer advogado, colega, sócio do escritório que queira crescer no próximo ano aí. Aliás, no próximo mês já dá para fazer isso. Oi, Wallace, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigada, tá, por ter aceito o meu convite aqui. Vou dar o muito obrigada, o agradecimento para os dois aqui juntos. Onde será que está o Dauri? Tá por aí, tá chegando. Já está chegando. Já tá chegando. Deixa eu ver se tem algum convite pendente. Não, vou convidá-lo aqui. Convidá-lo, vamos ver se ele consegue entrar aqui com a gente. Bom, enquanto ele entra, a gente já pode começar os nossos. Ah, entrou aqui, puf, automático. Ai, que chique, que bonito que fica no vídeo esses meninos aqui, gente. Boa Que noite, legal. pessoal, tudo bem? É a qualidade do seu celular, Tati. Oi? É a qualidade do seu celular. Não, gente, vocês estão muito ótimos, muito maravilhosos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Quero agradecer bastante, muito mesmo, de vocês terem liberado um tempo aí na agenda de vocês, tá? Para falar aqui com o meu público, com o nosso público, falar aqui com o mundo jurídico da tecnologia, falar de soluções aqui. Obrigada de verdade, de verdade. Bom, então eu já estou dando uns spoilers aqui sobre vocês, né? Que vocês são da tecnologia. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vocês se apresentando, fala um pouquinho de vocês, tá? O que vocês fazem, quem são vocês, para o pessoal saber onde que a gente vai chegar aqui. Eu vou escrever o nome da nossa live para deixar fixo. Se apresentem, garotos. Dauri. Vamos lá, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade, Tati. Para mim, particularmente, é sempre um prazer esse tipo de troca. Toda a minha carreira, mentores que me orientaram até aqui, e eu prezei muito, né, por não deixar de aprender coisas novas e de se relacionar com novas pessoas todos os dias. E posso te afirmar aí para todo mundo também que esse tem sido um grande diferencial. Então, obrigado de verdade por disponibilizar esse espaço aí para a gente. Obrigada a você. Eu que me sinto muito honrada mesmo. Legal. Eu sou o Wallace Sintra. Eu brinco que eu caí nessa, eu sou advogado também, mas eu vim aí do mercado de tecnologia, trabalhando para empresas como Aspect Software, como SAP, como CertSign. Trabalhei, por exemplo, em cadastrar o AB como uma autoridade certificadora de segundo nível vinculada a CertSign, que é de primeiro, para o nosso certificado digital, para o portal de assinaturas da OAB, e vim para Thomson para poder trazer uma plataforma global de escritório de advocacia. E é um prazer muito grande estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, então já vamos começar com esse assunto, gente. Já vamos começar com esse nosso assunto, porque agora eu tenho mais umas 35 perguntas. Acho que se a gente ficar até meia-noite aqui, eu consigo tirar todas as minhas dúvidas, né? Quando você falou de pessoal, será que o meu certificado está em dia? Então tem muita coisa para a gente saber aí, porque eu gosto de saber dessa parte por trás dos bastidores, assim, da programação, de tudo isso. Eu gosto de saber disso. E o meu público, ele também gosta, né? Às vezes as pessoas tech, assim, falam, ué, mas o advogado não entende nada disso. Gente, mesmo que ele não entenda tanto, assim, de programação, ele quer saber como funciona. Ele quer saber o que é, o nome, e ele se sente mais seguro em contratar, em pensar numa solução.
Então, me conta um pouco dessa tua trajetória, então, Wallace. Fala um pouquinho sobre esses produtos, sobre essas tecnologias, essas soluções, né? Porque hoje a gente tem aí beirando quase 2 milhões de advogados, né? Eu também sou advogada há bastante tempo, desde 2006, então eu vejo crescer muito e esse desespero que os alunos, que os clientes têm em tentar criar produto e tentar não ser tão contencioso, né? Tentar acompanhar essas reformas e gerir tudo isso, né? Eu que estou aí com controladoria jurídica, Legal Ops, ter essa visão de mercado jurídico de uma forma mais empresarial, principalmente como atender melhor o cliente, como criar produtos, como captar, como fidelizar esses clientes. Me fala um pouquinho o que você acha de tudo isso, como que sobrevive no mercado jurídico. Legal. Obrigado pela pergunta. Bom, você comentou que você é advogado desde 2006 e comentou que é advogado há bastante tempo. Eu também sou advogado desde 2006, coincidentemente. Eu só não falo que é bastante tempo para não revelar a idade. Não, mas isso aí é porque eu entrei na faculdade criança, praticamente, né? Uma coisa Ah, assim. bom, ok. Eu É também. isso, entendeu? Eu também. E aí, o que que acontece? Vamos lá. Quando a gente fala nessa revolução que a gente está tendo, eu gosto de fazer um paralelo, Tati, que é a gente olhar para o lado que está acontecendo com o mercado como um todo. Aí a gente consegue entender o mercado jurídico, e aí a gente consegue entender se ele está aquém ou além, né? Hoje, quando a gente quer consultar o nosso saldo no banco, a gente não vai para um caixa, a gente não vai para uma agência, a gente acessa pelo celular. Se a gente quer um serviço de transporte, seja táxi, Uber, a gente não vai para o ponto, a gente chama ele, é o serviço que vem até a gente. Curioso que quando a gente entra nos escritórios de advocacia, a gente ainda vê algo muito de presencial, de telefone, no máximo de um WhatsApp, e parece que a gente está atrás de toda a tecnologia. Então, eu brinco que o advogado ele começou a tratar de forma digital simplesmente porque os tribunais digitalizaram os processos. Não fossem os tribunais e se não fossem os clientes dos escritórios, nós ainda continuaríamos no mesmo patamar, né? Então, o que que eu vejo? Eu vejo, comparando com o mercado fora, né, externo, e vendo tudo o que acontece aqui no Brasil, uma necessidade muito grande de digitalizar o negócio, de você poder acionar o seu escritório de advocacia através do celular e que você consiga por ali visualizar as coisas, contatar o seu advogado, que você consiga visualizar quais têm sido os resultados, interagir com pessoas que estão envolvidas em cada processo, em cada contrato, em cada, sabe, qualquer tipo de serviço que seu escritório presta. E isso te dá uma flexibilidade muito grande, uma expansão, porque você tem um rompimento de fronteira que você consegue atender o Brasil inteiro e até exterior com escritórios únicos. Então, por exemplo, você que revoluciona tanto escritórios, a gente tem um escritório que tem 3 sócias. E elas comentaram, Wallace, a gente está em São Paulo, mas os nossos maiores clientes, coincidentemente, são de norte e sul. E a gente está no sudeste. Não adianta a gente investir no escritório, só que eu tenho que estar como que presencialmente dentro desse cliente. Eu tenho que ter uma proximidade muito grande. Como é que eu faço? Então a gente Uma digitalizou. presença digital muito forte. Exatamente. Então acho que para a gente começar, eu acho que essa é a tendência, a grande tendência de mercado. Claro que a gente vai falar de inteligência artificial generativa, que é o que está acontecendo agora. Só que eu brinco e digo que a inteligência artificial generativa ela é como que a cereja do bolo.
Tem muita coisa antes dela que a gente precisa alcançar, porque a inteligência artificial generativa ela é tão grande e ela tem um poder tão grande, tão forte, que se a gente não tem uma base, ela não se Jogar sustenta. numa terra ruim, ela não vai germinar, Exatamente. né? Bom, então eu quero chegar nesse ponto aí. Hoje a gente vai até meia-noite. Dauri, você que está assim, sim, tão perto desses clientes, inclusive, gente, tem uma história para contar, que é uma história curiosa, tá? Até, tá? Eu tenho um ex-cliente em São Paulo que ia mudar de ferramenta, né, de gestão, e daí me mandou uma mensagem. Ah, o que você acha dessa ferramenta? E a ferramenta é boa, né? Bem boa. Daí eu falei, não, é muito boa, só atente para isso, para isso, para isso, para isso. Daí eu sou consultora, né, gente? Deu, veja o preço, veja o prazo, veja isso, veja aquilo. Daí eu falei os pontos importantes, né? O que tinha que ter, API, qual que era aquela coisa normal, gente, normal. Né? Como você vai comprar uma calça jeans, veja se serve mesmo, se é 100% algodão, se vai esticar demais, se vai ajustar demais, se vai soltar cor, tudo isso. Então, coisas básicas. Daí o cliente falou o seguinte, o cliente falou assim, olha, tá, eu até vejo isso, sabe, mas eu só não posso mudar o meu consultor, porque se precisar pedir R$ 1 de desconto e eu perder o Dauri, eu prefiro pagar, prefiro ter prejuízo, porque ele atendeu tão bem, tão bem, tão bem, e é um desafio isso, né? Dauri, você sente que tem esse desafio de transformação digital, você que está aí no atendimento, que teve lá na Fenaló, ouvindo as dores, né, presencialmente de todo mundo, assim, o que você acha que está faltando ainda para o advogado entender isso mais rápido ou não? Ou você acha que os teus clientes não, já estão entendendo tudo, já sabem fazer prestação de serviços jurídicos tecnológicos, digitais, instantâneos? Legal, boa pergunta, Tati. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente, né? Eu só dei boa noite, pessoal, e também agradecer o tempo de todo mundo, né? Chegando em final de ano, a gente tem também um presentinho que é o recesso forense, e todo mundo fica maluco, começa a roer ruim, arrancar cabelo, mas faz parte do jogo. E Dauri, sou casado com Isabelle, juntos aí há 12 anos, pai do Joaquim, que inclusive é uma baita figura, menina incrível, Que é a me coisa mais encanta linda do sempre. mundo, gente, que é lindo. Exato. Me encanta sempre, todos os dias. E sou muito apaixonado pelo que eu faço todos os dias, Tati. Que é basicamente ajudar escritórios, gestores, advogados a serem no final do dia mais eficientes. E nesse mercado aí, entre esse escritório e tecnologia, já estou aí aproximadamente 7 anos. E aí, pegando esse gancho do que o Wallace falou e da tua pergunta, te digo que existem os dois cenários, tá? Mas muito mais encaminhando para um cenário onde os escritórios já estão se estruturando porque a concorrência está vindo forte, e a concorrência, eu digo, escritórios de N tamanhos, escritórios estão começando, que já estão começando de uma maneira muito estruturada, organizada, quando a gente fala de processos, pessoas e tecnologia, competindo com grandes bancos e angariando bids, competindo de frente com esses renomados escritórios de advocacia. Então, assim, já participei de vários projetos, desde escritórios que estão começando, escritórios que já estão há muito tempo no mercado. Posso te dizer que tem os dois cenários, mas muito mais encaminhando para um cenário de que se você não tem hoje uma estrutura em tecnologia que atende melhor e o teu cliente ali na ponta final, vai ficar para trás. E não só ficar para trás, mas vai deixar dinheiro na mesa, vai perder cliente e a concorrência vai comendo as margens desse negócio, né, naturalmente. Então, respondendo a pergunta, diria que naturalmente essa transição e essa disrupção que o Wallace comentou no início, ela tá meio que obrigando os escritórios, os negócios propriamente ditos, a se movimentar para esse sentido, né, de buscar algo diferente, algo que ele vai conseguir se diferenciar, entregando ali algo de mais valor para o cliente dele no final do dia. Eu queria fazer um parênteses aqui, mandar um beijo para todos os meus alunos do IPOG que estão aqui, tem bastante gente do IPOG, meus alunos de Legal Operations maravilhosos. Queria mandar um beijo para os meus alunos do Uninter de Gestão e Serviços Jurídicos. O Kelvin também faz gestão de serviços jurídicos em outra instituição, vai ser meu aluno. Vou mandar um beijo para todos os alunos. Eu queria explicar uma coisa para quem ainda não esteve aqui na live de terça-feira.
que aqui é a nossa casa, tá, gente? É a minha casa, meu CNPJ. Então a gente pode fazer pergunta, a gente pode falar de fornecedor, a gente pode falar de preço, a gente pode falar de qualquer coisa aqui, pode fazer pergunta a qualquer momento, tá? Então, vocês que são alunos aí, que estão batalhando, às vezes, que estão fazendo graduação em serviços jurídicos e querem conhecer uma ferramenta dessa para se colocar no mercado, entender, aproveita essa oportunidade, façam perguntas, tá? Não tem perguntas bobas, simples. Aproveita essas duas feras aqui e façam pergunta mesmo, tá? Bom, então, e o que que você acha? Que eles estão prontos, assim, que você chega e eles entendem, realmente, eu tenho um software de gestão, eu consigo gerir esses meus contratos de uma forma mais instantânea, tecnológica, vou investir, vou fazer esse repasse para o meu cliente. Quando você chega, assim, eles entendem que eles precisam de uma ferramenta ou não, ou ainda não, consigo fazer tudo no Excel, eu acho que eu não preciso fazer relatório para serviços jurídicos, né? Eu sempre falo assim, olha, vocês precisam de uma ferramenta que tenha serviços jurídicos, uma ferramenta que você consiga apresentar isso. O futuro da advocacia é consultivo, tá? O futuro é consultivo, a gente vê isso pelas reformas. Se você olhar a reforma trabalhista, pelo o próprio CPC, ele está falando em fazer acordo, em tentar diminuir essa judicialização do país. Então, assim, quando a gente tem uma ferramenta, por exemplo, ou um software, ou uma equipe que faça gestão de serviços jurídicos, gestão de contratos, confecção de contrato, alteração contratual, essa operação toda, né, workflow, encaminhar isso de forma instantânea, às vezes dar um usuário para o teu cliente ter isso de forma instantânea, já fazer o primeiro input ali. Vocês acham que eles estão preparados? Eles estão pedindo isso? E outra coisa, Wallace, quero que você fale da ferramenta que você trouxe para o Brasil também, que faz tudo isso. Vamos lá. Quer comentar, Dauri? Eu posso falar. Fica à vontade, amigo. Então, vamos lá. Acho que é sempre interessante, Tati, a gente começar falando sobre um caso que nós levamos para a Fenaló, que é de um escritório do Sul, que é a Dupont Spiller. Eles têm 48 anos, cerca de 150 advogados, e eles atendem a maior metalúrgica do Brasil, a maior metalúrgica. E essa metalúrgica tem 28 polos industriais. Existem polos que são exclusivos de importação, outro de exportação, um de marcas e patentes, outro de design, o do RH, o de compras, o de facilities, lá em Manaus, o do polo industrial propriamente dito. E um nem sabe que o outro polo existe, não visualiza, a empresa é muito grande. E todos pediam contratos para a Dupont Spiller. E a Dupont percebeu que haviam concorrentes no meio, né? E como se destacar e como reter o cliente, como fidelizar o cliente. Então, a doutora Bárbara, que é a principal sócia, uma das principais sócias, ela comentou com a gente e questionou como é que eu posso revolucionar esse serviço. Falar, então vamos lá, como é que você atende hoje? Eu os atendo por e-mail. Então eles me mandam um e-mail e se falta informação eu peço complemento. Falar, bom, então você não sabe quantas demandas você está atendendo. Se um advogado sai em férias, o outro não sabe. Imagina, gente, vamos fazer um paralelo aqui. Acabou a luz aí esses dias, né? Acho que com muita gente. Imagina você mandar um e-mail para uma pessoa exclusiva que você tem que conhecer dentro da Eletropaulo, dentro da Vivo. E aí, olha, eu vou mandar um e-mail para a Tati. Se a Tati não está na mesa dela naquele momento, eu tenho que esperar ela chegar. Sem serviço. Exatamente. Então, assim, é totalmente diferente de eu abrir um chamado e falando, olha, eu estou com essa situação e vai cair para a equipe, isso vai ter gestores cuidando, isso tem visibilidade. Urgência, né, tudo. Então, nós colocamos isso para a Dupont e nós apresentamos isso para essa metalúrgica, né? E eles comentaram o seguinte, muito bonito. Agora, como é que vai ser oferecido isso? Bom, tendo exclusividade de serviço, eu te forneço gratuitamente a plataforma. E assim foi feito.
Então, o que que Nossa, acontece? que Nós maravilha! implementamos, Parabéns sim, para a doutora Bárbara. Aliás, ela é uma pessoa incrível, já fiz algumas reuniões com ela, é uma super gestora e estão de parabéns de ter uma cliente tão, uma pessoa que gosta tanto de inovação, que trabalha, né, que ela é sensacional. Eu admiro muito ela. sem dúvida. E ela foi com a gente na Fenaló do ano passado. Ela comentou esse caso e trouxe uma fidelização muito grande. Então, hoje, para um escritório que quiser substituir uma Dupont Spiller nessa metalúrgica, não adianta ter o melhor serviço de gestão de contratos, porque as pessoas estão acostumadas a acessarem a plataforma, colocarem o login e senha, a digitar Dupont Spiller no website, na URL, no site. Não é um portal Thomson Reuters, não. É um portal do escritório. A URL, né, o endereço, quem escolhe é o escritório. Quando você entra, tem a cara do Paul Spiller. Então, as pessoas foram treinadas na plataforma da forma que a Dupont colocou. Então, hoje, para substituir, você muda a cultura da empresa. Não é assim, olha, a gente mudou o fornecedor, agora ao invés desse e-mail é esse aqui. Não. É todo um aprendizado, uma cultura. Então, o escritório que tem essa visão, é o que o Dauri comentou, pequenos escritórios que estão entrando dessa forma são Nubanks, que começaram a colocar medo em Itaú e em Bradesco, que sem uma unidade física começaram a estar presentes e fazer um mercado o qual nunca houve antes. Porque Então, os presta um serviço escritórios, melhor, porque presta um serviço melhor. sem Presta um dúvida, serviço melhor. como eu comentei no início, de um outro escritório que nós temos como cliente, esse outro com três sócias, atendem norte e sul, estando no sudeste. Como? Digitalizado, portais, os clientes acessam por ali, eles pedem serviço por ali, eles veem relatórios por ali, eles acionam o advogado por ali. Por que, que o cliente aciona o escritório por e-mail, ou por WhatsApp? Porque só existe telefone, e-mail e WhatsApp. Se você não É, canaliza isso para o meio síndrome da digital, Gabriela, né? Porque, por exemplo, eu já trabalhei com uma empresa no Espírito Santo que eles não tinham um departamento jurídico, eles não tinham software. Eu implantei ali com eles. Inclusive, tinha um parceiro da Thomson Reuters que chamava, acho que Shopping Jurídico. Faz muito tempo, gente. E a gente fez totalmente digital. Uma história assim incrível. Eles não tinham nada, eles não tinham departamento jurídico, nada. E é uma grande indústria. Tinha ali o departamento jurídico, alguns estagiários, aquela coisa assim, e eles tinham que diminuir, eles tinham que melhorar a carinha do Reclame Aqui, colocar um sorrisinho. Daí a gente começou lá do iníciozinho, implantar a Liga One, e eu sugeri que colocasse um usuário para cada escritório. Tinham que fazer o civil, um fazer um consumidor, outro fazer o tributário. Então a gente fez ali quase que um CRM para os escritórios. Então dava para fazer alguma coisa assim bem importante com o Liga One, sabe? A gente já conseguia fazer alguma coisa, né? Customizava os serviços ali, é uma empresa de porcelanato, então tinha direito minerário, tinham várias questões assim muito específicas. E olha, ficou bonito, viu? Ficou ó, bonito. a Daiane, que é a nossa gerente comercial, está aqui com a gente e publicou que o Shopping Jurídico continua sendo nosso parceiro até Ai, que hoje. legal. Esse até hoje nos Eles remete a fizeram um uma data manual remota. maravilhoso, foi um manual lindo, É, gente. esse até hoje nos remete a uma data remota da qual não precisamos comentar, ok? Vai ser muito Mas tem legal, foi muito bastante legal. tempo. Foi uma transformação digital assim, do início ao fim. Foi muito legal mesmo, muito legal. Só que hoje já tem mais demanda, né? Eu acho que tem muito mais demanda em serviços jurídicos, inclusive para criar produtos jurídicos. Acho que é isso que é muito importante para quem está assistindo a live aqui e é de anotar, anotem isso. Acho que criar produtos jurídicos. Eu tive a aula do Hipócrita há 10 dias atrás, a gente fez uma brincadeira ali na aula de vamos criar um produto jurídico. A gente criou em 2, 3 minutos um produto previdenciário ali para uma colega. E eu acho que é isso. Assim, acho que dá para É criar isso. muito produto jurídico, não só do consultivo contratos, né, mas outras demandas de consultivo que você pode
vender, colocar etiqueta, prateleira, preço, colocar um workflow, quem vai estar atuando em que área, quanto tempo, né, o prazo desses workflows. Eu acho que é isso que tem que mudar ainda, né? Deles, agora entendi. Eu dei aula de fluxo, daí eles, agora entendi o que você está falando, professora. E pronto, saiu todo mundo dali criando produto com prazo, com workflow. Entendi, já criei, já entendi, já coloquei aqui no Google, já sei como é que eu vou anunciar esse produto, já contratei um software, na aula mesmo eles vão fazendo assim. Agora, é Legal. curioso, sabe? Agora é curioso que os novos escritórios, a nova mentalidade de escritórios, principalmente quando faz vias de departamento jurídico, que é o que muitos escritórios querem, porque atende PJ, você tem uma maior estabilidade. Quando você atende, como é que você ganha ou você mantém um cliente desse? Imagina o escritório poder chegar para o departamento jurídico, e qual que é a dor do departamento jurídico? É que ele não é prioridade dentro da empresa. Né? O departamento jurídico ele é visto de forma muitas vezes Como custo, negativa. como Um custo. custo, ou alguém que embaraça, um retentor de vendas, sabe o que eu estou falando? Então, como é que você ajuda um departamento jurídico? A partir da hora que o escritório chega e começa a perguntar quais áreas eu vou atender. Você vai atender aqui RH, você vai atender aqui comercial, você vai atender aqui facilities. Bom, então para RH, eu tenho que ter formulário exclusivo, porque eu vou perguntar cargo, salário, eu vou perguntar qual que é a região para ver o sindicato preponderante, eu vou pedir N informações. Agora, para facilities, eu vou pedir outros, qual que é o fornecedor, qual que é o produto, qual que é o serviço. Cada área vai entrar e vai acessar formulários, não são e-mails em branco que o usuário não é jurídico e vai falar, eu quero um contrato. Tá bom, do quê? E aí fica aquela conversa de doido, não produtiva, vai e volta, sem gerar o conteúdo limpo que precisa. Então, a partir da hora que o escritório começa a tratar os clientes dele dessa forma, ele mostra não só uma qualidade jurídica, mas uma visão de negócio que o departamento jurídico precisa de um parceiro, que é ele ter algo estruturado que atenda as áreas dele e que dê visibilidade para o departamento jurídico visualizar todos os grupos. E o jurídico do departamento pode ir lá e vetar, pode acompanhar, enquanto o escritório está desempenhando o papel dele. Isso gera SLA, ou seja, o Service Level Agreement que a gente fala. SLA nada mais é do que contabilizar prazos, tempos, e você ter métricas que você consiga aferir se o seu serviço é bom, se o seu serviço é ruim. Isso é bom para o escritório, isso é bom para o cliente, isso é bom para todo mundo. Gera-se novos negócios e mantém clientes na base. Exatamente. Inclusive, gente, deixa eu falar aqui, ó. O Kelvin falou que o sonho dele é trabalhar num escritório. Gente, quem é sócio de escritório aqui, ó, entra lá no perfil do Kelvin, conversa com ele. Uma dessas já sai um estágio aí, Kelvin, para você trabalhar de forma remota, colocar tudo que você aprendeu em gestão de serviços jurídicos. Vocês pedem esse cargo e depois, quando criam o cargo, vocês ficam, ai meu Deus, será que eu contrato, não contrato? Vamos ver se sai alguma coisa aí, né? Porque tem bastante matéria, bastante disciplina. Grace, um beijo para você. Doutor Rodrigo, um beijo. Doutor Rodrigo, os melhores advogados do direito administrativo, direito público, licitações, improbidade do Brasil. Seja bem-vindo aqui com essas feras. E eu quero que você fale do Haikyuu. Quero saber como é que teve essa ideia. Inclusive, escreve aqui como que eles vão pesquisar essa ferramenta, que a gente pode falar aqui, a gente está em casa, aqui a gente manda, tá? E por isso que a gente, às vezes, né, quem é meu aluno lá do IPOG, sabe que sábado à noite a gente abre até cerveja, eu sem álcool, né, que estou trabalhando, faz nosso happy hour. A live de terça é nesse clima, assim, viu, gente? Então, quero que você fale como que surgiu essa ideia. Conta pra gente, né, Dauri, como é que foi isso? Um dia eu estava caminhando nos Estados Unidos, conta esse storytelling aqui. Tropecei numa pedra e falei, ai, preciso solucionar gestão de serviços jurídicos lá no Brasil. Foi assim? Me conta isso. Nos conte isto, que eu não sei.
Quase isso, Tati. Mas eu vou deixar essa historinha para o Wallace, que foi quem foi o responsável principal por trazer e tropicalizar o Haikyuu aqui no Brasil. Só queria complementar um pouco do último ponto ali que ele trouxe, que a gente consegue resumidamente traduzir nessa questão de movimento do nosso mercado em antecipar e surpreender, focados muito numa cultura de customer centric, colocar o cliente no centro. E aí, colocar o cliente no centro é entender qual que é a realidade dele, o que, que ele vive lá dentro da operação dele, quais são os desafios, quais são as dores, colher feedbacks, e, logicamente, lá no final do dia, levar a agir, tomar alguma ação de maneira estratégica para que você consiga ter esses diferenciais que o Wallace comentou. Então, se eu pudesse resumir aqui um pouco do que esses escritórios que a gente já vê tomando algum tipo de ação para se diferenciar no mercado, eu poderia te dizer que seria antecipar e surpreender com foco muito grande no cliente dele. Verdade. E às vezes o próprio cliente ele não sabe que tem uma dor ali, e o advogado não sabe que é um produto jurídico. Ele não sabe que ele pode cobrar por isso, como cobrar por isso, né? E eu acho que como precificar, cobrar, transformar isso no serviço passa muito por esse controle, né? Por um workflow, quais pessoas eu vou envolver nesse processo, como que é esse processo, né? Então eu acho que para conseguir medir ali, são advogados, são assistentes, é pleno, é júnior, é estagiário, quem são essas pessoas, é administrativo, quanto custa, eu acho que se tiver esse controle fica mais fácil a gente precificar e vender isso, às vezes até repassar para o cliente, daí já vem mil ideias, né? Muito legal. Agora, sobre o Haikyuu. A Thomson Reuters, ela é uma empresa de mais de 100 anos, né? E a gente está presente em 140 países. É uma grande multinacional investidora que tem, por exemplo, o equivalente a 100 milhões de dólares por ano disponíveis para aquisições, parcerias, para desenvolvimentos em startups, para a gente trazer o que tem de melhor no mercado e aprimorar o mercado jurídico. A gente tem soluções para o mercado jurídico, para tax, né, o tributário, a gente tem comércio exterior, a gente tem a Reuters News, muitas vezes nós somos conhecidos pela agência de notícias, então é um mega grupo de investimento. E o que acontece? A gente tem o Legal One há muito tempo no Brasil, que é a plataforma contenciosa. Nós colocamos o Legal One no mercado a partir do CP Pro. A gente que estava conversando aqui bastante de passado, a Thomson comprou a CP Pro. Toda essa época. Aí, eu também. E aí comprou a CP Pro, só que CP Pro era instalado na máquina e precisava levar para a nuvem. Né? Então foi o primeiro software, primeira plataforma jurídica em nuvem do Brasil. Foi o Legal One. Enquanto todo mundo ainda acreditava. Enquanto todo mundo acreditava que ia continuar instalando em máquina, a Thomson Reuters foi a primeira a fazer a instalação em nuvem. Por isso que nós mudamos e lançamos daí o Legal One, né? E aí o que acontece? Como diversificação de negócio, a Thomson falou, não posso atuar só no contencioso. A gente tem que atuar, como você falou, o futuro da advocacia é consultivo. Então, nós fomos atrás de soluções consultivas. Anotem isso, tá? Quem está anotando, anota isso. E aí, o que acontece? Nós encontramos o Haikyuu, que já fazia parte, veja, de 50, já estava em 53 dos 100 maiores escritórios do mundo. A gente está falando de uma plataforma que está dentro de Garrigues, Linklaters, TerraLex, LexMundi, Cooley, DLA, N. São 53 dos 100 maiores. E a Thomson comprou essa solução. Foi quando eu aceitei o desafio de vir para cá para poder trazer para o Brasil, porque precisou ser traduzida para o português. Os casos de uso tem que ser com a nossa legislação, com a LGPD, caso de contratos é local, é tudo local, né? De contratos, marcas e patentes, de gestão de procurações, automação de peças, e é uma plataforma consultiva que faz tem N funcionalidades. E nós, então, trouxemos ao Brasil,
fizemos o lançamento dela com todo o material, site, suporte, tudo em português, e a tropicalização também dos valores. Ou seja, a gente tem um Haikyuu hoje no Brasil a partir de 5 usuários. Ou seja, escritórios com 5 advogados podem ter a mesma plataforma que um Garrigues, a mesma plataforma que um Linklaters, a mesma plataforma que um LexMundi, um TerraLex. O que eu estou dizendo? É uma plataforma que é no code, ou seja, você não desenvolve, é tudo clica e arrasta e você cria portais para o seu cliente. Cada cliente do escritório vai ter o seu próprio portal. Então você começa a criar áreas em que você troca arquivos, áreas em que você faz a gestão de contratos, de procurações, de marcas e patentes, que você faz suas due diligence, que você faz seus M&As, tudo que é consultivo, você faz através do Haikyuu. Em 36 meses, nós superamos a marca de 60 clientes na região. Então, é algo extremamente interessante, porque isso já prova questão de preço, questão de... Tinha uma demanda represada aí, né? Porque não tem uma ferramenta assim, a gente vai... Eu, quando vou customizar software, eu dou um jeito ali, serviços, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Né? A gente cria uma coisa lá e o povo, né, apaixonado às vezes por Kanban, os Kanban lovers já querem outras coisas. Eu falo, mas não tá. A gente tem que dar um jeito, né? A gente vai resolvendo, mas não tem essas soluções. Exatamente. E aí o ponto é que o escritório passa a ter uma única solução que ele consegue consolidar todo o consultivo dele. Isso quer dizer, veja, e aí eu vou juntar coisas globais aqui para passar uma visão que a gente entende que é a realidade também para o Brasil, que a Gartner fala em nível mundial. Ou seja, eles dizem que até 2026, 25% dos documentos do escritório para os departamentos jurídicos serão criados automaticamente pelo próprio usuário. 1/4. O que isso quer dizer, Tati? Sabe aqueles templates que o escritório vende? Pode ser de recibo, entrega de EPI, não interessa. Mas sabe que a gente entregava um Word com as anotações, falava aqui você vai colocar um nome, aqui você vai colocar um endereço, aqui não. Aí ele tem que pegar aquele documento e trabalhar. Gente, não pode mais ser assim. Imagina que... Ai, meu Deus, se isso conseguisse ser assim, seria... É tão óbvio, não é isso? Não é tão óbvio. O usuário entra numa, sei lá, numa Latam e compra a sua própria passagem. Exatamente. E por que a pessoa do departamento ali precisa fazer um documento simples, um termo de qualquer coisa, de entrega de EPI, de devolução? Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue. Ali, pronto, acabou. Pronto. Aí ele vai entrar na intranet da empresa, vai pegar o template em Word, vai editar, e você não sabe exatamente o que ele editou, se ele fez o que foi instruído. Se você tem plataformas, não. Esse 1/4 de documentos gerado pelo escritório passam a ser automatizados por portais e formulários que o próprio usuário preenche, sai o documento em PDF pronto e ele já pode enviar para assinatura ali dentro mesmo. Começa por aí. Assinatura exatamente. E aí imagina, é igual o banco. A gente entra no aplicativo do celular para poder ver o saldo e começa a popar, peça o seu serviço, fale com o seu gerente, tem serviço adicional, meta. Outro dia eu entrei e o Santander veio com meta para eu ganhar mais pontuação se eu gastar mais no meu cartão. Então a meta é eu gastar mais. Então, assim, esse tipo de... Faz sentido. É isso. Para isso. Né? É isso, exato. Então, assim, imagina você disponibilizar um portal para o cliente em que ele entre, ele automatize peças, ele fale com o advogado, ele consiga pedir serviço, ele consiga ver os contratos que estão para vencer nesse mês, ele receba notificação, olha, você tem X contrato para vencer, o contrato vence dia 2 de fevereiro, mas a data de denúncia é 2 de janeiro. Se você não tiver... Então, a plataforma envia isso. E já atualiza com a regra de correção automática. Ai, gente, tem muita coisa... Eu fico imaginando, assim, tem geolocalização,
tem tudo, tem timesheet para saber quanto que você trabalhou naquilo tudo. Isso já gera relatório automático. Eu não sei se tem, gente, mas é tão óbvio que tem que ser assim, né? Que já vai sair tudo ali. Então, assim, por exemplo, para você, às vezes, conseguir fazer uma remuneração variável para uma equipe, quem mais utilizou ferramenta tecnológica, quem trabalhou naquele cliente, quem trabalhou naqueles contratos, isso tem que sair tudo de uma forma instantânea. Então, é muito óbvio, assim, e às vezes tem que chegar e tem que criar, assim, do zero ali, a pedra lascada mesmo, né? É isso aí. A gente trabalhando com outros escritórios, eu e o Dauri, por exemplo, Nordeste, a gente tem a RS, a gente tem o Pessoa e Pessoa. A gente tem Mendes e Mendes, Pessoa e Pessoa. Eu brinco com o pessoal, a gente Nossa, gosta de Mendes e nome Mendes, composto. Mendes e Mendes também. Eles têm legal. 200 advogados, eles são massivos lá, a pegada é outra, mas eles são massivos para instituições financeiras e eles Uhum. automatizam as peças onde eles são réus em ações de cobrança. E a gente criou para eles a automação das peças de forma que eles praticamente dobraram a quantidade de peças por dia por advogado. E hoje eles dizem, os E advogados, que sem é como erro, né? Sem erro. internet. Eles não sabem como viveram sem até ali. Então, hoje você automatiza e o mais legal, aí eu não posso falar o nome da instituição, mas é um dos maiores bancos do Brasil e o logo é vermelho. E eles autorizaram pela primeira vez o Mendes e Mendes automatizar a peça. Por quê? Eles sempre tiveram o receio, as instituições financeiras, e proibiam os escritórios de gerar a peça automática com receio de gerar e protocolar. Com plataformas como o Haikyuu, ficou claro para os bancos que o sistema gera, mas exige a intervenção do responsável e do revisor. Para E isso validar. fica auditado em conteúdo que foi alterado. Então, imagina que, ao invés de um Criptografado, que advogado traz muito mais pleno, segurança e a ferramenta não erra, o robô não erra. Você e aí ensina ele a você fazer aquilo, ele não vai errar. Ele não vai errar o número da vara, ele não vai errar o número do contrato, tá ali, né? exato, e Setor, outra, controladoria cadastro vai fazer, o cadastro vai ser automático, então não tem erro. e não só não tem erro, como você tem qualidade de vida e de trabalho. Você vai pegar um advogado para ficar olhando o documento, colocando lá Tatiana Rodrigues, portadora do RG, do CPF. E aí o que os advogados começam a fazer? Pegar peças anteriores, porque já tem a qualificação, com o template do escritório da peça que ele precisa fazer, e ele começa a fazer os Frankensteins, porque ele começa a aprender Uhum. os atalhos para ele poder colocar, como se diz, uma interligação entre eles. Então, aqui você consegue gerar algo automático. E o Dauri trabalhou com isso para a RS e para o Pessoa e Pessoa. E eu acho que vale a pena, Dauri, compartilhar muito essa experiência que a gente teve com eles. E assim, e de produtividade também, né, Dauri? Produtividade, porque assim, o advogado ele fala, o sócio mesmo, né, o líder ali, o gestor, ele fala, eu não tenho tempo para trabalhar o marketing, o posicionamento, para conseguir mais clientes, não tenho tempo para viver, para criar novos produtos, para trabalhar a gestão de pessoas, planejamento estratégico, plano de progressão societária, que só fica na operação. E a operação pode ser tecnológica. É isso, né? Total, faz muito Exato. sentido. E é o que a gente quer como proposta de valor, e seja com o Haikyuu, com o Legal One, que é liberar, né, o advogado, o gestor, o sócio, para aquilo que ele realmente é bom. Focar no Dauri, estratégico. Dauri, ó, a tua cliente aqui, ó, minha controller Samira, um beijo. Graças ao escritório Beijão, que a Samira. Samira Ah, tô vendo aqui trabalha, agora. que nós estamos aqui, tá? Foram eles que me apresentaram o Dauri. Então, um beijo, Samira, um beijo no fundo do seu coração. Parabéns pelo trabalho aí. Dauri, já fala se tem alguma coisa errada. Samira, se eles já não tiverem cumprido algum prazo, aproveita agora, a hora de reclamar, alguma coisa assim. Com certeza está adiantado e ela está elogiando. Olha só que maravilha. Aqui o elogio vem instantâneo. Sim.
Que legal. E aí, complementando, Tati, o que o Wallace trouxe, a gente pode resumir essa proposta com o Haikyuu e essa forma de inovar e criar uma disrupção no relacionamento, né, escritório-cliente. Primeiro, sendo um hub, que ele vem como uma ideia de integrar todo o ecossistema de solução, que foi um pouco do que a gente falou lá no início da nossa conversa. Então, hoje a gente tem estruturas e a gente vivencia isso no dia a dia com várias soluções no nosso celular, em gestão propriamente dita do escritório, uma pluralidade de sistemas. Então, a ideia principal aqui do Haikyuu é, primeiro, integrar todo esse ecossistema de solução para dar, primeiro, uma visão 360 para o escritório e que ele consiga transmitir e ser muito transparente com o cliente, o mais ágil e assertivo possível quando ele realmente requisitar. A gente tem visto que esse é um ponto, inclusive, que os clientes, nossos clientes, têm pedido cada vez mais. E aí, logicamente, essa demanda crescente, muito mais pautada em consultivo, que a gente tem visto crescer nos últimos tempos, tem angariado novos cases aqui com o Haikyuu, que não tinha aí uma solução propriamente focada para esse tipo de demanda. Num segundo momento, é ser um ambiente colaborativo. Então, a gente tem dentro do Haikyuu uma proposta de colaboração, e isso é o que a gente vê em grandes companhias, cada vez mais acontecendo em escritórios de advocacia aqui no nosso mercado local. Ter ali uma solução para você se comunicar rapidamente com o sócio, com o gestor da carteira, com o advogado que está cuidando do processo, com o advogado que está cuidando do contrato. Então, ter esse relacionamento muito mais rápido. E ao final, dar esse mar de possibilidades, como ela se falou, uma plataforma totalmente no code. Então, você precisa ter um entendimento básico de lógica, mas a ideia ali dentro é você clicar e arrastar e criar os cenários de gestão. E aí, quando a gente fala cenário de gestão, não é só contratos, pegando um âmbito aqui consultivo, né? Você fazer gestão de propostas comerciais, automação de documentos, fazer conciliação, mediação, gestão de acordos, N casos que a gente já tem hoje com o Haikyuu no Brasil implantados. É verdade, Então, né? ele dá um mar de Você consegue possibilidade fazer muito um grande. CRM comercial, né? Também, Follow-up. gestão de pessoas, RH, CRM, a gente tem vários cases que estão utilizando o Haikyuu para cases que, de alguma forma, vão melhorar a gestão interna e o relacionamento com o cliente ali na ponta final. E E foi agora legal, Tati. A nossa diretora, Giane Avelar, ela, como diretora comercial, a gente convidou a empresa, que é uma consultoria, que treina o pessoal interno da Thomson Reuters, e nós fizemos uma palestra também com o pessoal de podcast jurídico, para a gente poder falar sobre como montar equipes comerciais de sucesso em escritório de advocacia. Esse é um assunto que chama a atenção de gestores de escritórios e de sócios, né? Porque é crescer, ampliar, são novos clientes e tal. E a gente veio comentando isso, né? Como é que você vende algo que você não conhece? Então, mas precisa ser ou não advogado para vender serviço jurídico? Como é que você vai negociar preço? Como é que você vai se posicionar em empresas se você não teve uma vivência comercial? Então, até onde a questão é comercial, até onde a questão é jurídica, como é que você monta, como é que você controla, como é que você visualiza uma prospecção, como é que você visualiza uma evolução, o tempo de negociação, preço, desconto. Gente, se você quer estruturar algo assim, você tem que ter o funil de vendas. E plataformas como o Haikyuu fazem a gestão do início a fim de todo esse ciclo, inclusive com a geração automática da proposta comercial e do contrato de honorário e até assinatura, vigência, entrega, N coisas. Então, você tem uma gestão 360 graus que vai além da plataforma. Eu brinco aqui dentro que a plataforma ela é muito importante. Hoje você não consegue ser digital sem uma plataforma. Sim. Agora, você ter uma consultoria, uma visão de negócio, como a Thomson Reuters tem. Nós aqui somos advogados, nós somos consultores, assim como você. A gente tem o conhecimento, está dentro dos escritórios o tempo todo, conversando com sócios. A gente tem um evento agora em Mendonça. Dele, né, ali na sala de reunião, os problemas. Exatamente, e a gente teve evento agora, a gente está voltando de lá, de Mendonça, que a gente tinha escritórios como Pinheiro Neto, Lobo de Riso, a gente teve Machado Meyer, a gente teve, sabe, N escritórios com pesquisas de mercado que a gente fez
exclusivo, porque esses grandes escritórios queriam ver. Até compartilhar, por curiosidade, Por primeira favor, compartilhe pergunta, tudo desse evento, dessas soluções, dessas primeira pesquisas aí. pergunta, Tati, que eles queriam saber de uma pesquisa que a gente fez Latinoamérica, tá? Quantos por cento das horas do escritório são faturáveis, são faturadas? No consultivo. Acima de 30%, de 40%, de 50%, de 70%. Gente, Então, o que que é então comum? assim, o meu Analytics para fazer consultoria, prospecção, não está tão errado, porque a primeira coisa que eu pergunto, quantos processos tem, qual que é a porcentagem consultivo, contencioso, o que que se faz de consultivo. Então, tô Sem dentro. dúvida. E aí a gente começa a adentrar como consultores nessa questão. Então, uma coisa, eu te dar o SLA. Olha, você está faturando 60% das horas. 60% das horas que os advogados lançaram foram faturadas. Mas 60% é normal ou não é? Porque o advogado tem tarefas administrativas, ele tem é, que estudar, ele tem que se aprimorar, ele tem coisas que não vão automaticamente ser. Então, qual que é o percentual? 50, 60, 70? Eu brinco, cuidado para não ser uma cliente fazer louco, porque você não vai faturar 100% das horas, ok? Então, qual que é o percentual? Tal? Esse tipo de insight, quando a gente implementa, quando você implementa, que a gente conhece o seu trabalho como professora, como consultora, é esse tipo de visão que a gente dá. A Então, uma visão. coisa é a plataforma, outra coisa é, olha, o que está mostrando aí, você está dentro de um padrão, você está abaixo, você pode aumentar o faturamento com isso. Então, acho que isso é um diferencial muito Eu grande falo, que a gente eu consegue. falo muito, Wallace, que muitas vezes tem alguns estados que não tem essa cultura, ou dependendo do negócio, né, que não tem essa cultura da cobrança da hora. Lógico, gente, São Paulo, Rio, né, as grandes cidades, assim, óbvio, eu tinha cliente no Rio que ele cobrava o papel do cliente. Ele falava, eu não vendo papel, eu vendo solução jurídica, eu vendo papel, ele vai pagar aquela folha de papel que eu precisar, já saia direto no boleto. Olha Mas tem só. alguns estados que não é assim, né? Fala, ah, é custivo, tem que cobrar. Eu falo, não, Tatiana. Mas então eu falo, olha, vamos contabilizar essas horas para quando você for negociar contrato. Que seja para negociar. Agora é a hora de negociar contrato. Aliás, agora é a hora de negociar contrato. Então, talvez vocês estejam arrependidos de não ter uma ferramenta dessa durante o ano de 2023 todo, né? E agora é a melhor hora para implantar controladoria jurídica, para implantar software, para contratar ferramentas de gestão, para implantar legal ops, para contratar controller, para contratar legal operator. É a melhor hora, sabe? É a hora que eu mais fecho o contrato, mais fecho o cliente, porque todo mundo, né, vai desligar a máquina um pouquinho, desliga um pouquinho do motor do avião, vamos trocar esse motor. Então agora é a melhor hora. E eu sempre falo para eles utilizarem essa conta, né, de quantas horas foram trabalhadas para negociar contrato. Então, às vezes o contrato é de 20 mil, o cliente quer baixar um pouquinho, você fala, não, mas espera aí, 2022 eu trabalhei X horas com tais profissionais que custam tanto, 2023 eu trabalhei muito mais no consultivo, só que eu não te cobro, não está no contrato. Tá aqui, ó, eu trabalhei tanto, então, na verdade, você tinha que me pagar o dobro. Daí ele vai ficar, opa, peraí. Então, serve muito para isso também. Um passo atrás, assim, um passinho antes. É exatamente isso. Você pega o Peixoto e Cury, por exemplo. Eles nos convidaram para uma aula a qual eles foram convidados como escritório de advocacia em Nova York, uma faculdade de formandos. Eles trouxeram escritórios e do Brasil eles escolheram Peixoto e Cury para falar sobre tecnologia, para que o advogado formando saia sabendo executar o serviço dele de forma digital. Gente, você foi formado em 2006, eu também. Não sei como era com você. Na nossa grade não tinha nem direito do consumidor, que era direito. Quanto mais tecnologia. Ah, eu tinha. Inclusive era a Cláudia Suzano, que é bem famosa aqui. Cláudia Suzano. Esqueci o nome da moça, moça lá do Procon. Opa, acabou minha luz aqui. E ela, Silvana, Cláudia Silvano, e ela é famosíssima, e ela que me dava aula de consumidor. Tinha consumidor. Mas assim, era uma grade tão diferentona que tinha direito romano, Aí, tinha
como é que chama lá do IML, gente? Até esqueci. Ah, perícia. Perícia legal. Não, isso. Medicina legal. Tinha medicina Medicina legal, legal. é verdade, é Imagina que vai verdade. ter tecnologia, gente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só Legal. aprendi mesmo gestão e tecnologia atuando em escritórios de volume. Olha, tá vendo? E Daí aí, eram Tati, 400 contratos mês. e aí é que faz a diferença esse tipo de live, esse tipo de iniciativa, de passar para um público como digitalizar o negócio, porque a gente não tem. Eu fui, por exemplo, numa feira do Senai de investidores, né? E o que eu vi lá foi muita é, é, fábrica, seja de fralda, de produtos. Eu senti falta e falei com os diretores de lá, que é você apoiar a tecnologia. Gente, quando eu vejo gente no farol vendendo coisa, penso, gente, alguém deveria falar para ele que ele pode estar de casa gerenciando através de sites, de mercado pago, oferecendo produtos, serviço, ele pode vender, entregar, enviar, ele vai ganhar muito dinheiro porque tem mercado para isso. Agora, nos falta conhecimento, a utilização da plataforma em todos os segmentos da melhor maneira. Isso para o mercado jurídico é um paralelo que eu faço, porque é assim que eu vejo. Os escritórios que não implementam porque entendem que o Excel ou a forma que eles estão trabalhando sempre funcionou é a melhor. Se você não digitaliza, você está perdendo o mercado muito fortemente para toda a concorrência que já está fazendo isso hoje. Sim. E você não conhece o teu trabalho, né? Olha, eu vou dizer para vocês que pelos meus estudos aí, pelas minhas pesquisas, e vocês sabem disso, né? Pesquisas internacionais, que está vindo uma nova era de analfabetismo. Esse termo que eles usam. Então, tem uma nova era de analfabetos, pessoas que vão sair do mercado, sair da comunicação, sair do mercado de trabalho, que é um analfabetismo mesmo digital. Então, quem não entender o que é não só automação, jurimetria, inteligência artificial, o chat GPT, toda essa gestão que está aí, né, e cada vez com preço mais acessível, totalmente plugin, muitas vezes, é um analfabeto. E E é vai isso, olha, sofrer e Saiu no. infelizmente, eu vou te falar, esse é número real. A gente está com mais de 80%, 80, gente, de evasão de quem começa no pré, na primeira série e não chega no segundo grau ou na faculdade. A evasão é de 80% no Brasil hoje. O último resultado do MEC. O que acontece, gente? Um país em plena revolução tecnológica, em que a gente vai precisar de cada vez profissionais mais qualificados, se você tem uma evasão dessa, a gente tem um problema realmente social muito grande a resolver. Então, a gente pode estar fadado a ser um país de benefício social por isso. Então, como é que você vai trazer a população para uma tecnologia, né? De novo, pode ser o vendedor de semáforo, ele pode utilizar a tecnologia em favor dele para não estar ali ao sol. Ele pode, e a gente tem que ter esse tipo de educação, e é curioso que as pessoas saem para ajudar na família, muitas vezes o Uber para ser iFood, ou por gravidez, quando é mulher e tal, mas são os principais motivos da evasão. Agora, a gente tem, de fato, um problema muito grande com isso, e eu acho que a própria tecnologia pode ajudar isso, tá? Eu tenho certeza disso, e assim, até trazendo questões de educação, né? Se a gente for pensar no investimento de educação, eu sou da geração, né? Eu sou de 79, gente, então não sou nem os millennials, que é de 80 para frente. Então, assim, as escolas ainda ensinam da mesma forma, né? Não faz o menor sentido. Quem é aluno lá do IPOG, as aulas hoje são pelo Zoom. Eu mostro, faço exercício de workflow, tem que começar, tem que trazer primeiro, tem que baixar o Visage, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Então, traz toda uma estrutura antes de começar a aula,
pra gente ter uma aula ali. A pessoa fica sexta, sábado, domingo, das 8 às 10, olhando pra minha cara, ouvindo a minha voz. Então, gente, se você não for trazer ferramenta ali pra pessoa, né? Então, e assim, e se a gente for pensar nessa pessoa que tá lá no semáforo, agora a gente já indo muito longe, e os nossos clientes, gente, que às vezes está em qualquer cidade do país, que fala, Tatiana, eu tenho 4 salas cheias. Eu tô falando da realidade, tá? Não tô inventando aqui. Não adianta a gente falar só, né, de inteligência artificial aqui. Eu tenho 4 salas de arquivos, aqueles de ferro mesmo, Tatiana, aquele lá de ferro, que eu preciso, que você quer que eu digitalize. Ai, que saco, você fala disso todos os dias. Que tem que entrar na pasta, que a gente usou uma estratégia de publicação durante o ano, e agora no fim do ano você fica me perturbando com isso. 24 horas, eu acordo uma mensagem sua. Vamos digitalizar. Você quer que eu abra pasta por pasta, veja se tem carteira de trabalho, de documento, né, de cliente, o que, que tem ali, se tem uma anotação, se vai descartar, se vai digitalizar, se já é. O que, que é aquilo ali, se é um consultivo. Agora, vá contratar uma pessoa de 19, 20, uma pessoa que está lá no sinaleiro lá, para digitalizar isso. Você não encontra. Você não encontra. Então, são carreiras tecnológicas que a gente vê as pesquisas, né? Que 90% das carreiras que existirão daqui a 10 anos não tem. Mas espera aí, a gente, né? Como que a gente vai ensinar, treinar, explicar para essas pessoas, virar essas chavinhas assim? Tem que ser hoje, entendeu? Hoje tem que fazer isso. Eu faço todo dia um pouquinho, com cliente, com aluno, com colega, mas eu acho que essas pessoas tinham que estar fazendo isso, digitalizando, trabalhando nisso, entendeu? Não sei se eu sou uma sonhadora, mas eu acho que tinha que tirar ela lá do sol e colocar lá dentro do escritório, abrindo lá arquivo por arquivo. Olha só, Sim, Daiane, total. E não só no nosso contexto de educação, né, mas muito forte, inclusive, no nosso mercado do dia a dia, escritório, que Sim, até pouco tempo era, assim, a grande parte analógico, né, e a gente teve exatamente. um avanço muito grande aí em razão da pandemia, que forçou escritórios a se adequarem ao formato remoto e ao digital, então tiveram uma fricção ali, um processo muito grande de transformação digital, propriamente A dito. forceps, né? Do Exatamente. dia E, para e aí noite. saiu até uma matéria há pouco tempo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, na Financial Times, que é falando um pouco da premiação dos advogados, né, mais inovadores do mundo. E primeira vez, né, nos Estados Unidos, o escritório mais inovador também é o maior em faturamento. E aí a gente traz aqui para o nosso mercado, é claro que a gente tem uma cultura muito avessa ao risco e até a própria tecnologia, né, querendo ou não, certamente não agora, mas deve ser algo, né, que a gente vai ver com mais frequência acontecendo no nosso mercado também. Então, aquele que conseguir sair na frente, que inovar, que entregar uma experiência diferenciada para o cliente dele, certamente vai ser aquele que vai estar tendo melhores margens ali no final do dia. Tauri é que não tem pesquisa, viu? Mas eu tenho um cliente assim que saiu de 200 processos e hoje tem 5 unidades, 8 unidades pelo Brasil de escritório, assim, que multiplicou, assim, tiro de Eu tenho canhão. vários cases na minha carteira que tiveram Canhão. exato. E é legal ver esse crescimento, É né? Para a muito gente é legal. muito gratificante conseguir, porque querendo ou não, nosso objetivo é ajudar ele a vender melhor o serviço dele no final do dia. E não Então ele só conseguir. isso, eu tenho, inclusive, uma live que eu fiz com a doutora Ellen Pelisson, e assim, é incrível que ela sempre fala assim, eu te odiava, né? Você falava que eu não podia usar papel, que eu não podia usar agenda de papel, que eu tinha que pôr tudo no software, que isso. Eu te chamava de mortal de você, eu cheguei no hotel, eu chorei. Sempre tem isso, assim, que eu ia embora, eu te odiava, 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 não podia ouvir a sua voz. E daí depois eles falam que agora eu tenho tempo, eu não fico mais me matando em petição. A pessoa foi pro meu organograma lá que eu desenho, ela foi para estratégia, entendeu? Hoje ela faz treinamento, dá aula, consegue criar produtos novos, consegue analisar os relatórios internos ali. Então, realmente ter um cockpit do escritório ali na mão. Isso é muito legal de ter. E ela fala assim, é engraçado, o cliente que eu tive, a doutora Ellen fala na live lá, repete as palavras assim, sei lá, de 8 anos atrás, que eu atendi ela, e ela fala bem isso, assim, que você me falou que na bolsa dela tinha uma carta do filho dela, que ele queria tipo, mais atenção, uma coisa assim. E ela fala: agora eu vou nos campeonatos de futebol do meu filho, eu consigo viajar com ele, eu consigo estar
junto, consigo. Então, pô, cara, isso é acabou, entendeu? Propósito, check. É isso, entendeu? Eu consegui trazer essa tecnologia para dar tempo para a pessoa curtir a sua vida, seus filhos, né? Então isso é surreal. E tem centenas de exemplos assim, né? Abandonou a tarja preta, conseguiu fazer exercício, cuidar da família, criar várias outras unidades, entende? Ter tempo de qualidade, assim, que a tecnologia trouxe isso. Legal. É muito isso que a gente vivencia aqui no dia a dia. Esse impacto, né, num todo, dentro do escritório, dentro da vida dos sócios, gestores. Muito legal. Bom, eu queria já fazer um convite aqui para vocês, tá? Para a gente fazer outras lives, para a gente falar desse prêmio que teve nos Estados Unidos, do prêmio que teve em tal lugar, de algum case específico de algum escritório, sem precisar citar nome, né? Às vezes alguma que a gente cria um projeto assim com as ideias em conjunto, né? Isso é muito legal. Inspira, né? Porque não tem como copiar um case, você inspira as pessoas. E eu queria também, talvez até, se vocês conseguissem, mostrar, fazer uma live só mostrando o Haikyuu, uns exemplos. Eu tentei fazer uma live na semana passada, mostrando uma ferramenta de jurimetria. Não deu muito certo, mas eu consegui. Eu coloquei na televisão aqui atrás, tá? Peguei um outro usuário meu e dei para mostrar um pouquinho. Daí o pessoal foi me falando, diminui o volume, tira o volume daqui que ficou com som, eu já estou aprendendo a fazer assim, dividindo tela, né? Então, eu queria que a gente fizesse isso ainda. Pensem nisso para mostrar o Haikyuu, que agora todo mundo vai me perguntar, tá? E, então, já fica aqui o convite para próximas lives. Eu sei que vocês também, né? O Dauri estava viajando agora de férias, ele queria fazer. Você sabia, Wallace? Ele falou: não, eu vou estar lá na Europa, daí eu vou fazer, faço a live. A mulher deve ter falado: peraí, só um pouquinho que eu vou tirar a aliança, né? Daí ele pensou: olha, eu vou ficar sem esposa, né? Vamos fazer agora. Então, eu agradeço. E eu sei que vocês também têm muitos compromissos, mas fica o meu convite para as nossas próximas lives. E eu queria fazer outras perguntas para vocês. Além do Haikyuu, além dessas soluções que acho que a gente trouxe aqui, alguns insights, espero que as pessoas estejam anotando. O que vocês acham desses eventos que vocês viram, das tendências mundiais, dos movimentos que a gente vê no dia a dia? Quais são as tendências nessa área para o futuro? Quer começar, Dauri? Fica à vontade, meu amigo. Então vamos lá. Tendências para o futuro. Eu vou puxar muito o que a Gartner diz. Eu acho que é confiável na medida em que não é um fornecedor falando, né? É a própria Gartner como instituto de pesquisa. Então eles colocam que até 2026 a gente vai ver triplicado o número de investimento em compliance. É curioso porque a gente já passou de LGPD, de GDPR, de POP, CCPA, mas não foi uma onda que passou, é uma onda a qual a gente está. Esses projetos de LGPD e de adaptação à norma, eles foram o pivô do que vem por aí. Então, cada vez mais a gente vai precisar falar de segurança de dados, de forma de tratativa, de possibilidades do dono da informação poder acessar, mudar, pedir para que se exclua, ter evidência disso. E, em geral, compliance, como denúncia, escritórios que atendem, sabe, formulários que já ficam no site do seu cliente com denúncia, isso já cai para você. Então, 3 vezes mais. Esse é o pivô que a gente tem já Isso, né, Wallace, como grande onda que vem aí pela frente. Outra E coisa... isso a gente já está vendo acontecer esse ano, né? Principalmente com vindo muito forte a NPD, com as sanções, regras, né, e diretrizes, certamente, e é um impacto que a gente já vê no mercado comprador, Tati. Então, escritórios que viram essa regularização acontecer e só agora, né, realmente estão fazendo esse movimento de se adequar para entregar para o cliente aquilo que ele já tinha em contrato como segurança de dados, segurança de documentos. Gente, assim, então já fica um tema para a próxima live, se vocês toparem. Sabe por quê? Porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso.
Inclusive, eu fiz acho que um Reels que está aqui no Instagram falando como que está o seu software. Como que você cuida dos dados do seu cliente no software. Como que você cuida dos seus dados. Bem isso que falam no Reels. Porque vocês entendem sobre a legislação, ou leram pelo menos a LGPD. Quem ainda não tem esse produto, não trabalha com esse produto, ok, mas sabe das sanções, conhece a legislação e sabe como funciona. Mas você não trata disso. Quando eu falo lá, vamos lá, permissões dos usuários, quem que vai entrar onde, como é que você vai cuidar disso daqui. Eu tive cliente já de Brasília que trabalhava com as chacinas, direitos humanos, e no software a gente customizou para só uma advogada olhar imagens e dados, tarefas, compromissos, só ela. Só que os escritórios não fazem isso. Não fazem isso com seus próprios dados. Não fazem isso com os dados dos seus clientes. Pior ainda, vou contar para vocês uma coisa aqui. Estamos ao vivo. Vou contar para vocês. Eu sou uma consultora independente, né? Eu não trabalho para nenhuma empresa de tecnologia. E muitas empresas, mas assim, ó, muitas, 99,9% das empresas de software. Tatiana, tem uma coisa aqui de software, queria te mostrar o meu software. Ok. Quando ele vai mostrar o software, ele abre o software de um cliente. Daí eu falo, não, pelo amor de Deus, tira isso daí, não posso entrar na plataforma do seu cliente, não faz isso não. E uma empresa que não faz isso é a Thomson Reuters. A gente tem os ambientes de apresentação, de desenvolvimento. Eu sempre falo, ó, faz uma demo aí, que existe. Uma vez eu atendi um cliente em São Paulo e tinha um consultor de vocês, um grande cliente em São Paulo, e tinha um consultor de vocês que eu chamei porque ele precisava de uma solução. Porque eles falaram assim, Tatiana, o nosso concorrente do escritório é fulano de tal. Nosso maior, eles trabalhavam com veículos de alto valor e tudo, falou, nosso maior concorrente é tal escritório, um escritório muito famoso. Descobre que software eles usam para que a gente quer esse software. E daí eu descobri, era o Legal One. Daí eu falei com o consultor, falei, olha, é o seguinte, a gente precisa saber como que está customizado lá, chassi, Renavan, lá. Ele falou assim, ó, impossível. Nem o presidente Isso é um ponto da de Thomson segurança, Reuters, Tati. nem É o um ponto que a presidente da gente Thomson trata Reuters aqui, lá no por Vale do exemplo. Silício, lá, não sei o que, não tem como entrar. A gente vai ter que fazer tudo na unha. Ele falou, tudo na unha. E eu te digo que eu já vi muito né? disso, tá? De empresas, Lautex, a gente tem Aqueles muitas monstros, aqui no nosso gente. mercado que dão acesso até para o funcionário da empresa ali, de tecnologia, acessar a base de clientes a qualquer momento. Que E aqui, por perigo. exemplo, no Liga One, que a gente está falando, para a gente entrar e dar um suporte técnico funcional dentro do sistema, o cliente tem que autorizar. Então, o cliente autoriza e aí sim a gente consegue entrar dentro da solução para E fazer um ali o ajuste técnico, né? eventual. E assim, Exatamente. gente, isso é o mínimo. Gente, isso não é o mínimo. Hoje, se você entender um pouquinho de proteção de dados, é o mínimo, né? Inclusive, eu tinha um cliente que trabalhava aí com Lava Jato, tudo, e ele não tinha software, porque ele não confiava, né? E daí eu liguei para uma pessoa da Thomson Reuters e falei, olha, quantos selos de segurança você tem no mundo? 50 selos. Eu falei, mostra todos esses selos aí, daí você começa a conversa. Senão você nem ligue, nem entre em contato. Daí funcionou. Ó, Assim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Começa dentro do escritório. sim, e comentar então com você, já que você comentou desse nível de segurança, a gente atende, por exemplo, com Haiku, HSBC, Morgan Stanley e outras instituições financeiras globais. Além da questão de segurança de dados, privacidade, a gente tem a questão do sigilo. Então, são normas adicionais e é assim, o auge, o topo. O que a gente faz nesse caso? A gente permite que você fique com a chave criptográfica do banco. O que isso quer dizer? Lembra lá quando você comentou da Lava Jato, foi apreendido o notebook do Marcelo Odebrecht, mas não pegaram o token, e a Polícia Federal falou que precisa de mais de 100 anos para quebrar essa criptografia. É disso que a gente está falando. O servidor e as informações estão na nuvem, só que só pode acessar o escritório com a chave.
Se eu sou obrigado a entregar ao banco, o banco está criptografado, que é a chave está no escritório, não sei nem onde está. Eles que acessam por lá. E isso é totalmente legal do ponto de vista de criptografia e segurança de dados. Então, instituições financeiras confiam, como a HSBC, em deixar as informações dos servidores da Thomson. Por quê? Porque as informações estão criptografadas e a chave está lá. E isso significa que a gente é responsável pela infraestrutura. Eles têm a garantia de que a gente não acessa, de que ninguém se invadir também vai conseguir acessar, e mesmo que a gente entregue o banco a alguém, também não vai conseguir abrir. Então esse é o topo, é o auge, e eu não conheço, para ser muito franco, outro fornecedor que permita que o cliente faça a gestão da chave criptográfica. Por quê? Tem que ser instância dedicada, porque só pode ter você lá dentro. Senão, trava o sistema para outros clientes. Então, são instâncias dedicadas, por isso que tem a sua customização visual, você que define o URL. São questões de segurança. E aí que a gente comenta, e é curioso que a Gartner diz isso. E tem outras tendências aí, depois a gente pode comentar, mas E mais assim, de 40%. Sim. para quem está nos assistindo, já só para fechar essa questão, independente se você tem Legal One ou não tem, tome cuidado com os dados do seu cliente. Eu fiz um Reels também falando esses dias para quem tem API com WhatsApp, né? Que tem alguns que fazem por baixo dos panos ali. Gente, façam com o WhatsApp. Vai pagar ok, mas é o WhatsApp que vai autorizar isso. Então, para quem faz pessoa física, qualquer software que você tiver, que vai ter uma API, gente, pelo amor de Deus, tome muito cuidado, são os seus dados, dados do seu cliente. Pensem em segurança de dados, estudem isso e tomem assim como um princípio mesmo, um princípio. Exatamente. Bom, então tendências, continue aí, porque você ainda não Continua, terminou. vamos lá. Falando de Bom, tendências, então, dados. a gente vai ter até 2026 um incremento de 40% de escritórios e departamentos com workflow. Esse número me impressionou. Por quê? Um incremento de 40% é uma gama muito grande de quem ainda não automatiza isso em nível global. Pois É muito grande o percentual. Isso significa que a pedra tem, lascada vai para o workflow. e Gostei tem disso. e tem um vasto campo para a gente poder aprimorar isso daí, tá? A questão de 25% dos templates ou com documentos, contratos em geral, os simples, não irem para advogados e serem gerados automaticamente. E uma quarta tendência global é que 25% dos fornecedores de tecnologia jurídica vão deixar de existir até 2026. Para você ter ideia, Vai ficar os bons. a inteligência artificial vai derrubar também fornecedores. Entendi. Então, isso não mexe só no mercado jurídico, mexe no mercado como um todo. Então, assim, a Thomson, ela comprou pelo equivalente a 3 bilhões de dólares a Case Text, que é uma empresa de inteligência artificial. Como grande, veja, a gente tem Practical Law, a gente tem o Westlaw, que são bases de conteúdo, assim como a RTO, a própria revista dos tribunais, que é da Thomson Reuters, são 3 bases de conhecimento que estão no mundo inteiro. Você tem aqui no Brasil, no México, na Espanha, na Argentina, o Legal One. Você tem o Haiku em todo o mundo. São N plataformas jurídicas que a gente fornece e a gente entendeu que para as nossas soluções precisaria ter uma inteligência artificial própria, exclusiva para o jurídico. Então, a Thomson, né? então a Thomson investiu 700 milhões de dólares. E outra, não foi daquele tipo de pagamento com ações, não, foi dinheiro em cash. Por quê? A gente é um grande fornecedor e quer estar à frente. A Case Text era individual, era particular, e já é da Thomson também. Já são movimentações de mercado que a própria Gartner previu que vai acontecer até 2026. 25% dos fornecedores deixam de existir. Então, cada vez mais aí é imprescindível
você analisar o fornecedor, a capacidade, a abrangência, sabe, desde suporte. Tem Suporte. fornecedor que cobra suporte técnico. Sabe o que é isso? Eu te vendo uma solução Taxímetro e te ligado. cobro se você me fizer pergunta. A pessoa só entende o que comprou quando liga. Então, tem coisas que no mercado jurídico, veja, você tem um canal Não, e aí aberto, gratuito. muitas vezes não entende, gente. Muito disso é o meu papel, entendeu? Eu já cheguei em escritório que tinha excelente software, não era o Legal One, e ele falou simplesmente, não, isso que não funciona, a pessoa não sabia usar nenhuma agenda, não sabia nada. E é claro que tem o treinamento, as pessoas fazem treinamento, falam aham, 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 e acabou, E entendeu? Parece que ninguém se importa em a pessoa utilizar de verdade, assim. E agora, dando um exemplo, eu gosto de dar exemplos, eu tive um cliente do Tocantins que trabalha com direito ambiental, que tinha o Legal One, e ele fez uma pesquisa de jurisprudência lá no Legal One, a plataforma que você acabou de dizer, de pesquisa de jurisprudência, e ele encontrou uma jurisprudência, acho que do IBAMA, alguma coisa assim. Ele falou assim, Tatiana, e meus clientes basicamente nunca pesquisaram jurisprudência, decisões ali. E ele falou, Tati, a gente achou uma decisão aqui, e a gente ganhou um processo por causa dessa juris, que pagou o Legal One 3 anos. Então, para mim, já valeu a pena. Uau! Eu falei, uau! Então, assim, puxou uma base lá de Ibama. Tudo bem que a gente brigou para conseguir essa base e veio e funcionou. Ele falou, olha, porque eu ganhei nesse processo aí. Ele falou, ó, pode usar isso de já valeu a exemplo. Te pena. passo Olha depois que do nome do legal. Que escritório. legal. De ambiental. Muito legal. Então, são números, assim, absurdos. Inteligência artificial, dados, que mais? São essas, ó, basicamente são essas quatro. Tem várias outras, né? A falar da inteligência artificial generativa, a automação de documentos, que é total tendência, e a automação de documentos não é inteligência artificial generativa, né? Isso já existe há muito tempo. É robô, Extra, pura automação. extração de dados de documentos, quem trabalha com M&A, com due diligence em geral, você ter automação na extração dos dados e a categorização. Então, imagine, isso aqui é um contrato trabalhista de um funcionário que é um PDF. analista de TI que ganha R$ 7.000 e ele segue o sindicato X padrão da categoria, esse contrato não tem risco e a própria solução já classifica para você. Então, esse tipo de análise, ela também é Nossa. tendência. A gente tem muito a questão do português, como tem no espanhol, como tem muitas vezes no francês, né? Isso funciona sempre extremamente bem em português e inglês. Agora, a gente tem com o Copilot, por exemplo, que a gente está integrando as soluções também com eles, e a própria Microsoft já anunciou que o Copilot vai ter extração de dados de documentos. Então, isso vai tornar uma realidade em português em curto prazo para a gente. Tá? Essa é a expectativa que a gente tem. Algumas das tendências, tá bom? Dauri, você, o que você acha que é tendência para o futuro? Além de um atendimento, como você faz nos seus clientes, colocando eles no centro da operação. Além desse atendimento, que não tem inteligência artificial que substitua, o que mais você acha? Eu diria, Tati, que aí pegando um pouco do gancho do Wallace, não só esse complemento, né, porque essas IAs elas não vêm, na minha visão, para substituir, sim complementar aquilo que o advogado faz no dia a dia, e assim facilitar e tornar, né, a rotina dele mais eficiente, o melhor relacionamento com o cliente, mas principalmente essa virada de chave do escritório para que ele consiga, de alguma forma, novamente, se antecipar e atender melhor o cliente dele na ponta final. Porque não adianta também ele ter a melhor tecnologia se ele não está ainda, né, focado em No entregar uma negócio do experiência cliente. diferenciada. E eu já vi inúmeros escritórios que se colocam, né, num pedestal e não abrem mão do seu ego para melhor atender o seu cliente. E aí, logicamente, acabam perdendo espaço para outros escritórios que têm isso como, né, principal valor dentro da sua operação. Então, minha visão mais comercial, negocial,
que vivo, né, isso todos os dias, basicamente isso. E aí, de tecnologia, eu acho que o Wallace trouxe muito bem os pontos que a gente conseguiu absorver em eventos, não só aqui, mas lá fora também. Bom, e que conselhos vocês dariam para quem está nos assistindo? Para os sócios, para os gestores, os controllers, legal operations, legal operators? Que conselhos vocês dariam? Assim, alguns devem estar assustados, outros devem estar, então posso fazer amanhã uma apresentação com Haikyuu e outras ferramentas? O que vocês falariam? Sim. Eu diria o seguinte, grande tendência de tudo que a gente já falou, e aí sugestão, é você ter autonomia. Você precisa encontrar fornecedores que, para você poder fazer alterações, mudanças, você não precise pagar por elas, você não precise fazer um milestone, um desenvolvimento, um projeto. Gente, hoje isso é possível, hoje isso se chama no-code. Você tem autonomia, você não depende do fornecedor, você não é refém do fornecedor, você tem, sabe, previsibilidade. Eu vou pagar X para o fornecedor com esse tipo de licença, e aqui eu consigo construir os meus cenários. Eventualmente, se eu precisar, eu tenho suporte técnico gratuito, ilimitado. Eu ligo quando eu quiser, eu peço ajuda. Se eu quiser que alguém venha aqui, tudo bem, eu tenho sim serviço profissional, vai lá, faz. É parceiro que entenda do mercado jurídico, sabe? Que tenha profissionais gabaritados, competentes, conhecedores do que está acontecendo, que tenha entrado em outros escritórios, que possam trazer know-how para elevar o seu escritório a outro patamar. Eu acho que esse tipo de visão é que faz com que ninguém, sabe, andorinha não faz verão. Você, como escritório de advocacia, tem que dar as mãos muitas vezes para parceiros, os escritórios muitas vezes, poxa, eu não faço penal. Mas não é porque você não faz penal que você indica um cliente que procurou você para penal. Você fica com o cliente e você encaminha isso para outro escritório. É a mesma coisa, porque na hora que esse cara precisar, esse cliente precisar de algo que você faça, ele já está com você. A partir da hora que ele foi para outro escritório, ele vai ter serviço de outros e vai conhecer outros. Então, o bem mais valioso que tem é isso. Então, são parcerias, é esse tipo de visão, é esse tipo de negócios interligados, é o tipo de parceria, de autonomia. Sem dúvida nenhuma, de tudo que a gente falou, Tati, eu nem iria para a questão jurídica, eu iria para essa questão de parceria, de negócio, porque é isso que é o verdadeiro diferencial de qualquer tipo de empresa, e inclusive dos serviços que esse escritório vai prestar para o mercado. Boa, e eu traria ainda mais um ponto adicional, Tati, que é o fornecedor, logicamente, escolher o fornecedor certo, mas o fornecedor também que está preocupado em te entregar o que tem de melhor e o que é tendência no que vai acontecendo em tecnologia. Então, um exemplo que a gente trouxe aqui da Thomson comprando, né, a Case Test aí por 3 bi, se preocupando muito com o que está por vir aí com esse boom da tecnologia. Então, é ter um fornecedor parceiro que se preocupa em te entregar o que tem de melhor, sempre E e lá no continuamente. futuro, né? Hoje em dia eu penso assim, ele tem que querer, no mínimo, que você use a ferramenta para você não rescindir o contrato, né? Porque parece que alguns não se importam assim, Eu com pego isso. muitos cases práticos de escritórios que começaram muito felizes numa solução, né, num casamento, mas que acabaram deixando a desejar os seus fornecedores quando deixaram de atualizar, trazer novidades, melhorias. Isso é muito comum acontecer. Então, se preocupar em sempre melhorar o que você tem hoje, né, dentro de casa para atender melhor o teu cliente e ele assim conseguir atender melhor o cliente dele, eu acho que também é fundamental. Agora trazendo um exemplo assim do que vocês falaram, de você customizar, você mesmo conseguir customizar a ferramenta, né? Eu já sou consultora há muitos anos, né? Vai fazer 10 anos que eu faço consultoria. E eu tenho os meus princípios que eu falo, as cláusulas pétreas, tudo no software, zero papel, aquela coisa toda, né? E no início eu ficava muito triste quando o cliente falava assim: eu não vou digitalizar, colocar em GED, não vou digitalizar. Eu ia pro hotel, eu ficava triste, eu chorava. Falava, acabou, não tem mais como eu fazer. E com o tempo eu entendi que alguns clientes vão fazer 10% esse ano, 12% ano que vem,
tantos por cento no ano que vem. E eu vou ter que achar uma solução, um jeito de convencê-lo, vou ter que entender o que é valioso para ele. E não posso ficar triste. Eu tenho que ir tentando. E isso acontece comigo, assim, as pessoas falam, eu fui tal consultoria, mas tinha que ser assim, ó, pá, pá, pá. E a pessoa era assim, ela era, como é que chama a palavra? Muito ortodoxa. E quando eu entendi isso, eu falo, óbvio, cada cliente é totalmente diferente do que do outro. E um vai fazer 200% de um, outro vai fazer 1% e vai estar tudo bem. Cada um tem sua caminhada, eu tenho que segurar na mão dele. E aqui tudo bem, foi só 10%, daqui 6 meses vai mudar isso. E é isso, né? Eu acho que as ferramentas têm que funcionar para isso. Para a gente Exatamente. caminhar, Total. fazer o caminho dele, a advocacia dele. E tá preocupado com isso, verdadeiramente. Não é, meninos? É isso. Bom, Concordo. então assim, e quem quiser conhecer o Haikyuu, como é que faz? Pode contatar o Dauri, pode contatar a mim, tem aqui os contatos, é um prazer muito grande, sem compromisso nenhum, a gente poder apresentar Sempre um solução, é o que prazer. a gente faz o dia todo, exatamente. Você vai ver algo customizado para você, algo que atende, a gente começa as nossas perguntas, as nossas conversas, falando o seguinte, como você trabalha? E você quer continuar trabalhando dessa forma, ou você quer que a gente te sugira outra coisa? Porque o que a gente apresenta é customizado para o escritório. Então, isso permite que você tenha a sua característica, a sua, sabe, o seu perfil, Identidade, seu DNA. a sua identidade, exatamente. Então, isso sempre são conversas muito produtivas, a gente fica realmente à disposição, E o cliente lá da ponta, ele enxerga isso. sem dúvida. Ele enxerga isso. Então, pode mandar um direct Pode. Sem problema. marcando com o Por Dauri favor, uma apresentação. Bom, sem Vou dúvida. meninos, deixar até no chat depois, Tati, o contato ali, se isso. quiserem chamar no Whats. Sempre É um Ótimo. prazer. verdade. Escreve aí. Então, assim, ó, vocês não responderam se vocês topam outros bate-papos para a gente falar sobre. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer muito grande para a gente. Que bom, que bom. Fico muito feliz, porque as pessoas vão trazendo, assim, as suas dúvidas também. O pessoal fica tímido aqui, tá? Mas daqui a pouco, amanhã já vai ter 1000 perguntas, eu vou mandando para vocês, e é muito legal essa troca, assim, sabe? Muito legal mesmo. Que a gente vê o aluno lá, às vezes, né, que trabalhava em outra área e está estudando, e ele precisa conhecer a ferramenta para trazer uma solução, onde ele faz estágio, e vê o sócio que está atendendo 5 indústrias via e-mail. Então, isso é muito legal de trazer essas soluções. Bom, eu fico, olha ali, o e-mail e tudo, gente, que chique. Então, pessoal, muito obrigada a todos que estavam aqui, né, conosco. Acho que foi a minha live mais longa da história, gente, porque tem muita coisa, né? O mundo, eu trouxe os feras aqui. São vidas de tecnologia a serviço do mundo jurídico do futuro. E eu agradeço muito a todos que estavam aqui, agradeço muito a vocês. Eu fui ousada nesse convite, não acreditei que vocês iam aceitar, assim, mas eu fico muito feliz aqui. A minha casa é a casa de vocês, bons fornecedores, estão sempre aqui com as portas abertas para a gente trazer soluções, ensinar junto um pouco do que a gente aprendeu. E eu só tenho que agradecer. Obrigada, obrigada de verdade. Até a Um prazer. próxima, né, gente? Acho que Tá? E até agradece, a Tati. próxima. Prazer muito grande. Obrigado a você que ficou aí até o finzinho. Não interessa se entrou no meio, mas obrigado. O tempo é o maior valor que a gente tem. Quando a gente separa para a gente poder ouvir, aprender, é um prazer muito grande compartilhar. E a gente fica realmente à disposição e se vê aí nos próximos encontros. Combinado. Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigada. Um Um beijo abraço, para todo pessoal. mundo. Até as próximas. Terça-feira que vem eu tô aqui de volta. Vou estar com um advogado que vai trazer alguns serviços em direito da saúde. Então, terça-feira que vem, vocês todos estão convidados para estar aqui conosco para a gente trazer alguns serviços e soluções para quem é da área da saúde. Um beijo, até a próxima terça. Tchau, tchau. Até.